Ele diz que a nossa felicidade depende exclusivamente da gente. Prega o desafio da mudança, mas é tão difícil. O encontro marcado de hoje é com o historiador Leandro Carnal. Carnal, o que é a vida? Bem, a vida pode ser definida do ponto de vista biológico, é um termo muito mais médico, e pode ser definida de um ponto mais abstrato, pela filosofia ou pela teologia. Na teologia, ela é uma preparação para outra vida, enquanto que na filosofia, o exercício de um equilíbrio que lhe permita não apenas viver, mas viver de forma significativa e levando em conta o coletivo. Em geral, os filósofos insistem muito neste ponto. Qual vertente você prefere insistir? Em relação à vida, eu gosto muito da filosófica, porque quando eu passo a perguntar se você acredita em Deus, por exemplo, você está entrando numa área subjetiva do sujeito. Ou seja, você precisa pensar qual é o sujeito, enquanto que objetivamente eu posso falar o que é ou não corrupção política. Ainda que a primeira pergunta não exclua a segunda, eu gosto de pensar muito na objetividade dos fatos da vida concreta entre o nascimento e a morte. É melhor nascer do que morrer? Você é dessa opinião? Nós não escolhemos nenhuma das duas coisas, né? Então, não escolhemos nascer, que é um acidente biológico, e certamente a maior parte de nós não gostaria de morrer. Tirando os suicidas, que no fundo exercem um grau radical de liberdade, alguns filósofos, como os estoicos, chegam a dizer que o suicídio é a suprema capacidade de escolha. Por exemplo, Sêneca, ao se matar, disse ser o próprio libertador. Mas como a maior parte de nós não vai se matar, o melhor não é nascer nem morrer, o melhor é viver. Nascer é um acidente biológico. Gostei dessa frase. Sim, é o encontro de um conjunto de DNA, vindo do espermatozoide, com outro conjunto de DNA, que é o óvulo, que a partir do momento que forma a anidação no endométrio do útero, começa a gestação de uma vida. É um acidente, entre milhares de espermatozoides ocorreu aquele. Tivesse sido do lar, teria sido completamente diferente. Se tivesse sido outro óvulo, teria sido completamente diferente. É um acaso. A partir deste acaso, aumenta nosso grau de liberdade a partir do momento que surgimos no mundo. Primeiro, liberdade de quem nos cria, dos pais, e crescentemente a nossa liberdade. Mas eu não sou um demiurgo, quer dizer, eu não sou um ser criador. Logo, eu não controlei nem a cor dos meus olhos, quanto mais o dia da minha morte. Qual é o seu sonho? Eu tenho o sonho de levar uma vida significativa e tenho repetido muito que eu tenho um sonho shakespeariano de morrer sábio. Eu gostaria de morrer sábio. Morrer sábio. A gente chega a ser sábio um dia, pelo menos pra gente? Os filósofos nos ensinaram que você no máximo poderia ser um amigo da sabedoria, um filósofos e não um sábio. Mas essa é a frase do bobo do Rei Lear, quando diz a ele, probe Lear, que ficou velho antes de ficar sábio. Então eu acho que o desejo é o desejo de você ingressar em certos patamares de sabedoria, que eu tenho bem claro quais são. O primeiro deles é dar às coisas a perspectiva do tempo, ou seja, saber qual a importância das coisas daqui a 1 ano, 10 anos ou 50 anos. A outra questão é saber distinguir o que é realmente valor e deixar de lado o que seja acessório, separar o adjetivo do substantivo. E a terceira é realmente se empenhar no uso do tempo, dentro dessa ideia muito própria da filosofia latina, do carpe diem, de aproveitar o dia no sentido de torná-lo significativo. Em que grau nós vamos conseguir isso? Não tenho a menor ideia, mas é muito bom colocar isso como meta. Texto de João Cabral de Melo Neto, chama O Relógio. Ao redor da vida do homem há certas caixas de vidro, dentro das quais, como em jaula, se ouve palpitar um bicho. Se são jaulas não é certo, mas perto estão das gaiolas, ao menos pelo tamanho e quadradiço de forma. Umas vezes tais gaiolas vão penduradas nos muros, outras vezes mais privadas vão num bolso, num dos pulsos. Mas onde esteja, a gaiola será de pássaro ou pássara, é alada a palpitação, a saltação que ela guarda, e de pássaro cantor
não pássaro de plumagem, pois delas se emite um canto de uma tal continuidade. O relógio é meio cruel, não é, carnal? O relógio é só uma medida do tempo, né? O tempo existe independente do relógio. Eu posso escrever como nos carrilhões antigos, a expressão latina tempus fugit, o tempo está fugindo. Posso dizer, como alguns pessimistas, sobre as badaladas do relógio, que todas nos ferem e a última nos mata. Mas o relógio é uma menção subjetiva que os homens inventaram para marcar o tempo. O tempo não depende da marcação. Os animais não marcam o tempo e também morrem. As montanhas não marcam o tempo e sofrem erosão. Então, dentro do relógio do universo, todo o tempo é muito pouco significativo. Eu tenho que pensar dentro do tempo que eu tenho, independente da marcação, que ele seja expressivo. Com a minha idade, Mozart já estava morto e fez muito mais no pouco tempo que teve do que eu farei ao longo da minha vida. Então, essas questões é que são importantes. Como você utiliza esse tempo é mais importante do que quanto tempo você tenha. Viver para sempre não é um desejo. Contam as pessoas da mitologia que quando a Sibila de Cuma pediu ao deus Apolo o dom da imortalidade e ele concedeu, ela esqueceu de pedir o dom da juventude. E já com 1000 anos, dentro de uma jaula, ela apenas dizia para os passantes, toda carcomida, quero morrer, quero morrer. Viver para sempre não é um grande objetivo. Os vampiros são melancólicos. Nosferatu, seja quais forem os vampiros, eles são melancólicos, porque o mundo perdeu sentido e eles não conseguem morrer. É a morte que nos dá sentido. Então, essa bela ideia da poesia é uma ideia sobre a marcação do tempo. Ela deveria nos animar, porque ela deveria mostrar como esse tempo é subjetivo e como é objetivo o uso que eu faço dele. Historiador Leandro Carnal. Se por acaso você se encontrasse quando tinha 8 anos, Carnal hoje, diria o que para o Carnal criança? Continue nesse caminho estudando. Com 8 anos eu estava na 3ª série primária, porque eu entrei com 5, quase 5, e eu diria, continue estudando, porque foi isso que mudou sua vida. Não saia dessa rota. Estude bastante. Talvez dissesse, abandone um pouco de doce e comece a tratar a perda de cabelo bem antes dela ocorrer, para não chegar à vida madura careca. Mas o resto é, continue usando. Eu também diria, use protetor solar, porque as pessoas ainda não sabem, mas você vai pagar um preço por todo esse sol da década de 60 e 70. Muito bacana. Me pegou de surpresa essa história do cabelo aí que eu também preciso. Ô, Carnal, afinal, o que é perdão pela rima, né, Carnal, afinal, mas o que é o desafio da mudança? Sim, a mudança ela ocorre independente da nossa vontade. Como eu já citei antes, as plantas não têm consciência, provavelmente, mas estão mudando. As dunas de areia estão mudando. A única coisa que eu posso fazer é tentar mudar junto ou estar à frente da mudança, porque ela é inevitável. Então, se eu ficar bem parado em casa, eu estarei mudando, porque a cada dia eu estou mais próximo do fim. Quando a pessoa quer mudar junto, ela quer sair da zona de conforto, que é a zona importante onde eu fico preso nas minhas próprias ideias tradicionais. Sair dessa zona de conforto, ir para a zona de aprendizado e, sem ingressar na zona de pânico, que é quando eu perco todas as referências, conseguir permanentemente me desafiar e continuar crescendo, encontrar uma pessoa, uma relação afetiva que me desafia a continuar crescendo, entender que se eu aprendi inglês é hora de aprender francês, que aprendendo francês é hora de aprender alemão, que se eu já sei tocar piano é hora de aprender a compor ou a cantar, que se eu já sei dançar é hora de eu aprender um outro ritmo corporal. Tudo isso é para que eu continue me sentindo vivo, não para preencher o tempo, mas me lançando desafios que me façam ver cada vez mais longe, cada vez de uma forma mais original. Isso é que nos torna jovens, porque a morte vai ocorrer primeiro no corpo, mas antes dela ocorrer de fato no corpo, ela vai ocorrer também na importância que eu dou à vida. Para que pelo menos essa não anteceda muito do corpo, é que eu preciso fazer essas coisas. Você tem medo do quê? Bom, eu tenho medo de muitas coisas. Eu não tenho medo nenhum da morte, mas tenho medo de ficar incapacitado.
Eu tenho muito medo da cegueira que possa ocorrer e me deixe, por exemplo, sem capacidade de ler. Eu tenho medo da perda de dignidade que às vezes uma doença possa proporcionar quando eu depender de alguém para ir ao banheiro, por exemplo. Eu tenho medo da ideia de pobreza absoluta. Eu tenho medo de que as pessoas que eu gosto desapareçam. Eu tenho muitos medos. Ter essa consciência dos medos ao redor é importante, que eles não nos paralisem, mas que a gente também não passe a ser uma pessoa que não sente medo, porque isso não seria humano, né? Historiador Leandro Carnal, para a gente encerrar, o espaço está aberto para você dizer o que quiser. Bem, estamos nos 400 anos na morte do Shakespeare. Eu acho que, citando o meu amado príncipe Hamlet, de que depois que você faz tudo o que precisa fazer, depois que você cumpre as tarefas para as quais se dispôs, só resta você dizer com a tranquilidade com que o príncipe encerra o 5º ato da peça, o resto é silêncio. Só temos que